Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista, para a gente conversar com vocês finalmente sobre anúncios oficiais feitos pelo Clube do Remo nas suas redes sociais. Leão Azul que anunciou volante, anunciou centroavante para a temporada de 2026, jogadores que inclusive já estão lá em Camaragibe na pré-temporada sob o comando do técnico Juan Carlos Osório. Ídolo remista fala pela primeira vez em 2026 para o Fenômeno Azul, sobre inclusive a expectativa também para esta temporada. Adversário da Série A com problemas no gramado, a gente vai explicar para vocês também neste vídeo e falar um pouco mais também sobre as movimentações de mercado. O Leão Azul ainda em busca de mais jogadores para reforçar o seu elenco em 2026. Antes eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1.500 para este conteúdo. Beleza, pessoal? Muito importante sempre o like de vocês. Verifique também aí o botão hypar para você ajudar também o nosso canal a ficar no topo da plataforma. Deixa o like e já hype o conteúdo também. E claro, peço muito também que você verifique a sua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 60 mil inscritos, tem sorteio de 5 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, eu quero iniciar esse vídeo conversando sobre os anúncios oficiais feitos pelo Clube do Remo aí no seu site e também nas suas redes sociais de duas contratações visando a temporada de 2026. Primeiramente, a gente vai falar sobre o Carlinhos, centroavante, que o Clube do Remo confirmou hoje, né? O Carlinhos, que, como vocês já sabem, se destacou em 2024 na equipe do Nova Iguaçu, no Campeonato Carioca. Esse destaque lá no Nova Iguaçu fez com que o Flamengo o contratasse. No Flamengo não ganhou muitas oportunidades em 2024 e foi emprestado ao Vitória em 2025. Inclusive o Clube do Remo tentou a contratação dele já no ano passado, mas ele preferiu permanecer lá no Vitória mesmo sem grandes oportunidades. Preferiu jogar, na verdade preferiu ficar compondo o elenco na Série A com o Vitória do que jogar a Série B pelo Remo. Nesse ano, né, com o fim aí da Série B e o Remo conseguindo o acesso, o Remo voltou a conversar com o Carlinhos, depois de uma certa expectativa, especulação, na verdade, em cima do nome dele, ele acabou sendo anunciado. E, cara, pelo que a gente já imaginava e pelo que a gente acompanhou nos comentários dessa publicação, desse anúncio oficial do Remo, muita gente criticando, né, essa contratação do Carlinhos, dizendo que não tem números aí para ser anunciado pelo Remo. Mas agora, gente, está anunciado, está oficializado, a gente só pode, né, o que resta pra gente é torcer para que o Carlinhos dê certo com a camisa do Clube do Remo, mesmo com esses números muito abaixo, mesmo com 2 temporadas em que ele praticamente não entrou em campo, né, pelo Flamengo também, pelo Vitória, inclusive o Vitória lutou aí contra o rebaixamento, e a diretoria do Remo preferiu, né, apostar num jogador como esse que estava parado, e agora é torcer para que no Remo ele encontre seu futebol que não aparece aí há 2 temporadas. Então, que ele consiga, né, render com a camisa do Leão Azul Paraense. Ele que foi aí formado na base no Noroeste, passou também pelo Novo Horizontino, Corinthians, Oeste, Vila Nova, Marcelo Dias, São Caetano, Santo André, Juventus de São Paulo, Camboriú, aí chegou no Nova Iguaçu, passou pelo Flamengo e depois na equipe do Vitória. Ele que tem 28 anos de idade e ele que, repito, já está lá, né, em Camaragibe com o elenco remista. Bom, agora a gente vai falar sobre o anúncio feito também pelo Clube do Remo oficial da contratação do atacante, perdão, do volante, tá, do volante Patrick de Paula. O Patrick de Paula, como vocês podem lembrar bem, né, galera, é um jogador ainda novo, né, tem 26 anos de idade. Ele surgiu ali em meados de 2020 pelo Palmeiras como uma grande sensação. Todo mundo ali que acompanhava futebol imaginava que o Patrick de Paula seria um jogador de seleção, queria jogar na Europa, queria, né, despontar na carreira. Ele, depois desse destaque no Palmeiras, foi comprado pelo Botafogo,
teve uma lesão lá no Botafogo que tirou ele de combate por um bom tempo. E ele não conseguiu mais jogar, né, gente? Não conseguiu mais jogar na carreira. Foi pouquíssimo utilizado aí pelo Botafogo. Teve uma passagem também apagada pelo Criciúma e estava aí no futebol de Portugal, no Estoril. Então, ele tem pouquíssimos minutos. Inclusive, na última temporada, se não me engano, ele teve 1.500 minutos só em campo. E não foi, repito, destaque lá na equipe do Estoril. Então é mais um jogador que chega em baixa na carreira e que chega, né, para tentar dar a volta por cima. E aqui, eu quero, de uma certa forma, ter a mesma esperança que a gente teve em 2025, quando o Pedro Rocha foi anunciado pelo Remo. O Pedro Rocha chegou muito embaixo na carreira, com um histórico de lesões muito grande, deu a volta por cima, arrebentou em 2025, foi artilheiro da Série B e foi comprado pelo Coritiba. O Coritiba levou ele pagando, inclusive, um salário bem alto. Né? Então, se a gente for aí se apegar à esperança de que esses atletas consigam render, né, tem aí o exemplo do Pedro Rocha. Claro que o Pedro Rocha, com a questão aí dos números, geralmente jogadores assim são as exceções, não são as regras. Mas a gente vai torcer aí para que o Patrick de Paula e o próprio Carlinhos consigam render. Se for iniciar a temporada em termos de meritocracia, na centroavança eu começaria com o João Pedro, que foi um jogador importante na reta final da Série B. Carlinhos vai precisar trabalhar bastante, claro, lá na pré-temporada para começar o ano. Na volância, talvez o Patrick de Paula até ganhe, né, um destaque a mais, já que o Remo perdeu o Caio Vinícius, que era titular absoluto, também não renovou com o Nathan Camargo. Então a gente vai acompanhar um pouco dessa pré-temporada. Sabemos que o Remo vai iniciar contra o Águia de Marabá, né, a sua temporada em 2026, na final da Supercopa, e o Leão Azul, que deve estar anunciando mais atletas nos próximos dias. Tem a possibilidade de anunciar aí o volante Patrick, né? Tem também o Léo Andrade, que segundo informações já está confirmado, já está lá também em Recife, Camaragibe. O Remo deve anunciar também em breve lateral esquerdo, está em busca, né, de um zagueiro. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre zagueiro e meio de campo. Enfim, o Leão Azul em busca desses reforços a mais para essa temporada de 2026. Mas até agora, eu acredito que essas contratações foram as que mais foram criticadas. Acho que até a do Aleph Manga não foi tão assim negativa assim, em termos de comentários do Fenômeno Azul. Mas quero saber de vocês. Você gostou ou não das contratações que o Leão Azul anunciou hoje de maneira oficial? Jogadores que a gente já sabia, né, que vestiriam azul marinho em 2026, mas toda a sorte do mundo ao Patrick de Paula e também ao Carlinhos, que foram anunciados hoje pelo Clube do Remo. Só queria trazer aqui uma informação importante sobre o Vitória, né, o nosso primeiro adversário na Série A. O Vitória está passando aí por uma espécie de troca do gramado lá do Barradão. Hoje, dia 7 de janeiro, e o jogo contra o Vitória lá no Barradão deve ser 28 ou 29 de janeiro, no fim do mês. Mas a gente viu umas imagens hoje, né, que realmente preocuparam. O estado do gramado lá do Barradão passou por uma espécie de ataque de pragas, né, e piorou bastante, danificou bastante o gramado do Barradão. E a gente torce para que no jogo contra o Remo esse gramado esteja ok, esteja bacana, esteja praticável, que a CBF libere só quando ele realmente tiver condições, porque, poxa, começar o ano já com gramado ruim é complicado. A gente lembra do ano passado, daquele gramado horroroso lá contra o Novo Horizontino, que inclusive tirou, né, o Marcelinho da reta final da Série B e prejudicou muito o jogo do Remo. A gente não quer, claro, que na Série A a gente encontre gramados ruins, mas tomara que o Vitória consiga resolver essa situação. Galera, o ídolo remista Marcelo Rangel falou pela primeira vez nesse ano de 2025, né, ali num depoimento à Remo TV. Não foram enviadas perguntas, pelo menos na parte do conteúdo que eu estava acompanhando, não foram mandadas perguntas para o Marcelo Rangel, e ele falou, né, sobre a expectativa para 2026, e a gente vai trazer um trecho para vocês agora aqui no Chaves Remista. É um ano bem desafiante, né, mas também é um ano que a gente construiu isso, principalmente, né, os atletas que ficaram, né, do ano passado. A gente procurou construir esse novo ano, né, esse novo desafio, esse grande momento aí que o clube tem vivido, e a gente espera que esse ano seja um ano produtivo, de muitas vitórias, conquistas, né, juntamente com o nosso torcedor, que nos apoia aí incondicionalmente. E por isso nós estamos aqui, né, nos preparando da melhor forma para aguentar toda essa temporada, né, que vai
ter várias competições durante o ano e a gente precisa ir forte, né, em busca dos nossos objetivos, das nossas vitórias, conquistas, e para isso a gente precisa estar fisicamente, mentalmente, tecnicamente, em todas as situações bem. E juntamente com o nosso torcedor, nós vamos, se Deus quiser, fazer um grande ano. Bom, tá aí, Marcelo Rangel. Se tem um jogador que o torcedor do Remo confia para esse ano de 26, sem dúvida alguma o Rangel é ele, né? Não tenha dúvida de que o Rangel já entrou no hall aí de grandes ídolos do Remo. Talvez junto com o Vinícius sejam nossos dois maiores goleiros no século XXI, perdão. Desde 2024 vestindo azul marinho. Incrível como caiu como... Não vou fazer um trocadilho aqui, né? Como caiu como uma luva essa camisa remista nele. E ele vem provando aí que é um goleiro de muita qualidade. Tenho certeza que na Série A também vai nos ajudar bastante o goleiro Marcelo Rangel, que mais uma vez vai vestir azul marinho em 2026. Amigos, agora eu queria bater um papo aqui sobre o mercado da bola, porque hoje pela manhã a gente trouxe um vídeo carregado de informações. Se você não assistiu, você assista, por favor, o vídeo lá do meio-dia que a gente trouxe, sobre as movimentações do Remo no mercado. A gente trouxe o nome aqui do Iago Felipe, que aliás, algumas páginas já estão aí meio que encaminhando nessa contratação do Remo com o Iago Felipe. Eu ainda não recebi nenhum tipo de confirmação sobre isso, mas é um jogador assim, que o Remo tem interesse, está sem clube, pertence ao Bahia, e a diretoria remista vê com bons olhos o nome do Iago Felipe. Sobre o Matheus Doria, é aquilo que eu falei para vocês, é um jogador que tem realmente aí o interesse do Remo, tem ali uma indicação do Juan Carlos Osório, mas é um jogador que tem mercado, é um jogador que está sendo pretendido também por outras equipes. Inclusive, saiu uma informação hoje à tarde de que o Internacional também tem interesse na contratação do Matheus Doria, que eu não tinha lembrado, passou pelo Botafogo também, né? A galera do Botafogo me lembrou hoje que ele jogou por lá e foi muito bem, depois foi negociado com o futebol lá do exterior e estava atuando no futebol mexicano, lá no Atlas do México. Então, são alguns jogadores aí que estão, né, com os seus nomes sendo aí, de uma certa forma, trazidos como possibilidades de contratação para o Remo na sequência da temporada. O Remo que deve estar, claro, anunciando mais atletas, está seguindo com a sua preparação lá do CT do Retrô em Camaragibe, sob o comando do Juan Carlos Osório, já, repito, com o Carlinhos, Patrick de Paulo, né, jogadores que já estão à disposição do técnico remista, o Leão que vai até o dia 17 nessa preparação lá em Pernambuco. Só para encerrar o vídeo, pessoal, eu tentei agora há pouco aqui no meu computador entrar no site do Fenômeno Azul, do sócio, e eu não consegui iniciar o cadastro por aqui. Alguns torcedores me mandaram mensagem hoje e falaram que isso está acontecendo. Se você conseguiu fazer o teu cadastro pelo sócio, pelo site, perdão, do sócio, comenta aqui que a gente vai ter uma base. Se são apenas alguns torcedores que não estão conseguindo ou se são todos os torcedores que não estão realmente conseguindo aderir ao programa de sócio. Lembrando, o Remo disponibilizou o aplicativo Fenômeno Azul, o site lá fenomenazul.com.br e também de maneira presencial na sede social do Leão Azul lá em Nazaré. Beleza? Então essas são as possibilidades a respeito do sócio torcedor. É isso, meus amigos, vou ficando por aqui mais uma vez. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o nosso trabalho. Não esquece de deixar o like, de hypar o conteúdo, é sempre importante, de verificar aí a tua inscrição. Bora bater logo essa meta de 60 mil. Também bater a meta hoje de likes, de 1.500 likes, e de comentar os assuntos desse vídeo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!